Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse bloco, o professor Altair Tavares, no quadro Opinião, traz a relação da política com a educação. Hoje, no Opinião, vamos dialogar sobre uma relação que ultimamente está muito complicada. A relação entre eleitores e políticos e eleitores, com muito mau humor no meio do caminho. Você que nos acompanha aqui no intervalo de aula, a gente aborda diversos assuntos voltados aí para o ambiente político, mas também da sociedade e da comunicação. O nosso diálogo hoje parte do seguinte princípio, do seguinte questionamento. Por que há um mau humor muito acentuado dos eleitores em relação aos políticos brasileiros? E quando eu falo de políticos brasileiros, eu estou me referindo a todos. Em relação a vereadores, a prefeitos, em relação a deputados, a presidente, a deputados federais, senadores também, de forma genérica. Observe bem, tivemos um clima de muitas manifestações e intensas manifestações recentemente. Agora, temos um momento em que os eleitores têm apontado uma perspectiva de que para serem conquistados pelos políticos, os políticos têm que se dedicar muito mais do que em tempos anteriores, ou principalmente estabelecer estratégias diferentes ou novas estratégias para poder fazer com que esta relação esteja dentro do ponto de vista democrático, ou do ponto de vista democrático, melhor dizendo, esteja, digamos, num bom caminho, que é o quê? Olha, o político representa o cidadão. Os políticos levam as ideias dos cidadãos para frente. Os políticos atuam neste ambiente democrático numa intensa e necessária representação. Os políticos fazem o que o povo quer. Esta deveria ser a regra. Infelizmente, muitos políticos fazem o que o povo não quer. De certa forma, esses políticos acentuaram esse distanciamento. Vamos agora partir então do seguinte princípio. Por que há um mau humor dos eleitores em relação aos políticos? E eu lanço aqui uma perspectiva de diálogos que tive com especialistas na área de marketing, na área da pesquisa eleitoral, de que o ano que vem, o ano da eleição municipal para vereadores e prefeitos, vamos ter muita dificuldade por parte dos atuais administradores que podem ser reeleitos de conseguir este objetivo. Então, observe bem, há uma perspectiva, há um tempo atrás, de que quem tivesse com uma avaliação ótimo e bom numa pesquisa, numa gestão acima de 50%, poderia garantir uma excelente condição para uma reeleição. Temos muitos candidatos que podem entrar nesta reeleição. Aí entra outra perspectiva. Agora, há uma nova realidade. O mau humor dos eleitores em relação aos políticos levou a uma queda nessa expectativa. Quem conseguir 30% de ótimo e bom já deve agradecer bastante. Quem chegar a 50% de ótimo e bom estará acima da média dos administradores das prefeituras. Um dos especialistas consultados por mim recentemente disse o seguinte: no mínimo, os prefeitos têm que fazer o básico. É isso que querem os eleitores. Faça o básico, que é o quê? Administrar bem, administrar com bom uso do dinheiro público, não deixar aparecer o desvio, mas, principalmente, manter os serviços básicos funcionando. Um prefeito tem que manter a escola funcionando bem, a escola com a merenda, manter o posto de saúde com o medicamento, com médicos, com profissionais para o atendimento, ou seja, não falhar no atendimento. Precisa manter a iluminação pública organizada e manter a coleta do lixo, manter as ruas bem organizadas para que o buraco não apareça. A expectativa dos eleitores por esses especialistas é de que os prefeitos que fizerem o básico talvez encontrem esse grau de aprovação de 30% de ótimo e bom a partir dessa avaliação feita em pesquisas eleitorais. Então, os eleitores hoje estão cobrando
no mínimo, que os políticos administrem bem, e no caso, os prefeitos. Administrem bem, mas façam pelo menos o básico. Não pode deixar faltar a luz, não pode deixar a rua esburacada. O prefeito pode alegar que não tem recursos. Esse tipo de argumento não encanta e muito menos convence o eleitor. Porque, querendo ou não, o prefeito tem recursos que ele pode gerenciar para manter o básico. Assim, levamos a seguinte perspectiva: quem fizer o básico poderá alcançar a reeleição. Temos prefeitos em Goiás que terão muitas dificuldades em ter a sua reeleição para o ano que vem, porque não fizeram isso, não fizeram o básico, infelizmente. Agora, vamos traçar a seguinte perspectiva. Mas fazer o básico não é comum? Pois é. Um eleitor pode dizer para o prefeito o seguinte: faça o básico, agora supere a minha expectativa, supere a minha condição de perceber do que você pode fazer muito mais do que faz. Porque há administradores que não estão fazendo, no mínimo básico, e apontando nessa perspectiva ruim para os eleitores. Ademais, o cenário geral do país, com muitas histórias de investigação sobre corrupção, muita investigação sobre de CPIs e de desvios, isso levou os eleitores a ampliar ainda mais a sua rejeição aos políticos. Ser político não é fácil. Em outra oportunidade, nós vamos dialogar sobre esse assunto. Vamos observar o outro lado da questão. Por que tanta gente quer entrar para a política, mas, ao mesmo tempo, num ambiente de muita dificuldade, num ambiente de, literalmente, destruição de imagens, por que entrar nesta arena? Nós vamos voltar a este assunto. Agora, o recado dado aos prefeitos, essa mensagem que a gente aponta aqui, a partir dessa visão dos especialistas é: prefeito, faça o básico. Administre, levando essa expectativa para os seus eleitores, assim você vai conseguir uma probabilidade de reeleição. E eu estou falando de prefeitos em geral, pelo país, não especificamente, de uma administração ou de uma gestão. O mau humor dos eleitores em relação aos políticos vai mudar? Não. Aí que está o problema. Chegou num nível muito baixo. A partir de agora, fica a dose com os políticos. O que é que vocês vão fazer para inverter essa péssima percepção por parte dos eleitores? O Opinião fica por aqui. Voltaremos em nova edição. Obrigado a você e até a próxima oportunidade.